Boa noite a todos. Então, encerrando o mês das mulheres, né? Mês de março. Nunca é tarde para cumprimentar. Nós fazemos esse estudo de hoje, as mulheres do Evangelho, que tem um assentamento em todas as fases. É um tema importante para reflexão permanente, mas no mês das mulheres, no mês das mães, que é o mês de maio, isso acentua. Emmanuel, quando ele, dos vários ensinamentos que ele trouxe para a gente, quando escreveu a obra A Caminho da Luz, Emmanuel colocou que houve dois momentos muito especiais na história da Terra. Foram os momentos mais especiais da nossa história. O primeiro foi a formação da Terra, como não podia deixar de ser. Quando foi formada, naquela história do Big Bang, quando teve a explosão cósmica, e o planeta foi formado num processo de milhões de anos, resfriando, o povoamento da Terra, os seres primitivos, até chegar ao que nós conhecemos hoje, nosso planeta. Esse foi um grande marco. E o segundo grande evento que a Terra conheceu foi o nascimento do Evangelho. Foi quando nasceu Jesus. Esse evento foi tomado de uma especialidade incomparável, porque foi o evento mais revolucionário que a Terra já conheceu. O primeiro evento de formação do planeta foi um evento de construção, foi uma estruturação da natureza. O segundo evento foi um evento de reformulação, de reforma e de trazer um embasamento para que nós pudéssemos funcionar como pessoas a partir de então. O nascimento do Evangelho. Nada daquele evento poderia ser aleatório. Tudo foi raciocinado. Tudo foi elaborado pelo ser superior que é Deus. Então Deus programou tudo para ser do jeito como foi. E Jesus passou por aqui como pessoa encarnada durante poucos anos. A gente não tem no Novo Testamento uma definição exata de algumas coisas, uma delas é tempo. Mas a gente sabe que Jesus viveu alguma coisa, pouco mais que 30 anos de idade. Isso é pouco, gente. 30 anos é muito pouco para uma pessoa deixar um legado tão grande como ele deixou. Então, ele tinha que concentrar, condensar esforços, empenhos em pouco tempo para deixar essa mensagem existente, perene, como ela precisava ser. Tudo foi artesanalmente preparado por Deus e Jesus como personagem para efetivar a intenção divina. Nada podia dar errado na história do Evangelho. Não podia haver contradições, não podia ter alguma coisa, algum furo que falasse assim, daqui a tantas centenas de anos, daqui a tantos milhares de anos, vão perceber que esse ensinamento aqui teve uma contradição, vão ter que reformular. Nada disso poderia acontecer, porque senão ia cair em descrédito. Então, todas as palavras de Jesus vieram do jeito certo, elas vieram de uma maneira que pudessem retumbar no ecoar da eternidade, estar presente até hoje e permanecer cada vez mais amplificados. Todas as convivências dele, tudo aquilo foi raciocinado. E daí vem nós hoje, no mundo de hoje, com a nossa cabeça de hoje, bastante diferente daquela época, em nós nascem alguns questionamentos. É natural que isso aconteça. Só que para o questionamento ter fundamento, ele tem que ter também uma compatibilidade com a história. É impossível a gente concluir alguma coisa e fazer um julgamento do passado só com o nosso olhar de hoje, porque o raciocínio fica bastante incompleto. E um dos questionamentos que existe é: por que Jesus não colocou uma mulher
no seu apostolado. Ele teve a liberdade de escolher os apóstolos. Os 12 apóstolos, que eram as pessoas que iam dar sequência àquele trabalho do Evangelho depois que ele partisse. Jesus investiu naquelas 12 pessoas ali, bastante selecionadas, para que dessem sequência ao Evangelho depois que ele partisse, e ele sabia que ia partir cedo. E o Evangelho não podia morrer. Foi fácil para Jesus fazer essa seleção? Não foi. Foi muito difícil. Muito difícil, porque as pessoas com quem ele convivia eram pessoas rudimentares, podemos dizer. Os apóstolos de Jesus eram pessoas que deram muito trabalho para ele. Eram homens muito presos em conceitos errados, machismos, temperamento difícil, orgulho, vaidade, muitos defeitos humanos. Os apóstolos de Jesus não eram pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Eles tinham arrelia entre eles, tinham discussão entre eles, tinham ciúme de Jesus. Ciúme. Jesus, parece que o Senhor gosta mais desse aqui. Aí Jesus tinha que ir lá, não, gente, não é assim não, tinha que apartar a relia dos apóstolos. Jesus, você falou com ele, não falou comigo. Aí implicava um com o outro. Jesus, está lavando os pés dele, que é isso? Não deixa lavar não. Você que tinha que lavar os pés de Jesus. E discutir na frente de Jesus, ele tinha que apartar aquilo ali tudo. E Jesus teve que colocar essas pessoas, porque viu potencialidade dessas pessoas. Mas não pôs uma mulher para ser apóstola de Jesus. Havia 12 vagas de apostolado. Ele não pôs uma mulher. Por que será? É um questionamento importante. Esse é interessante, não é? Será que elas não tinham competência? Porque os apóstolos que ele colocou também eram pessoas difíceis. Então o critério não foi competência. Até isso foi pensado, até isso foi raciocinado para a estruturação da obra. Podia ou não podia colocar mulher? Porque uma coisa que não existia para Jesus era preconceito. Não existia isso. Jesus não praticava isso. Ele via as pessoas de modo igual. Para ele, homem, mulher, velho, criança, cor da pele, tudo era igual. Não havia distinção entre as pessoas. E se aqueles homens não tinham competência suficiente, as mulheres também não. Não havia tanta diferença. Inclusive, dos apóstolos, podia contar no dedo quem tinha alguma formação escolar, que era pouca. Porque naquele tempo de Jesus, saber ler e escrever era um luxo, era uma coisa rara. Então os apóstolos não eram pessoas letradas, cultas, eloquentes, que podiam dar sequência à obra. Não era esse o critério. Por que será então que ele não pôs mulher no apostolado? A gente precisa, como eu falei agora há pouco, evocar a história, ir para aquela época para entender o que era ser mulher no tempo de Jesus. Não adianta a gente querer entender isso se colocar com o nosso olhar moderno. A gente hoje, quando vê as diferenças de homem e de mulher, quando vê as mulheres brigando, lutando por mais emancipação, por mais posição nas coisas, nas profissões, socialmente, politicamente, coisas assim, tudo isso é importante, é necessário acontecer, e tem muito mais igualdade para conquistar, mas não tem como comparar esse olhar da mulher de hoje com a mulher daquele tempo. É bem diferente. A mulher daquele tempo de Jesus era uma mulher muito fustigada, muito castrada, muito proibida. A mulher, eu falo isso com muita tranquilidade, a mulher naquele tempo, ela valia menos que animal. Ela valia menos que animal no tempo de Jesus. Por que ela valia menos que animal? Porque era uma tradição, quando a pessoa ia casar, tinha que pagar o dote. O pai pagava o dote para o casamento da filha. Então, quando o pai nascia uma filha, para muita gente era um problema ter filha, porque já representava, além de um monte de preocupação, despesa. Então, tinha pai que já começava a juntar dinheiro quando a filha nascia, para poder um dia pagar o dote, que era comprar um marido.
pagar um homem para casar com aquela moça ali, né? O dote. Eu falo que mulher valia menos que animal, porque muitas vezes o dote que se pagava era mais barato do que o preço de um camelo. Quando alguém ia comprar um camelo, comprar um jumento, às vezes custava mais caro um camelo do que uma mulher para casar. Então esse era o valor feminino naquela época. A mulher que não tinha voz, a mulher que não podia ter participação em nada que se pensasse. A mulher naquele tempo de Jesus era Império Romano, na região do Oriente Médio, na Palestina. A mulher no tempo de Jesus, ela tinha duas finalidades regulamentadas por lei. Quais que eram as finalidades femininas naquele tempo? A primeira dela, procriar. Mulher nasceu para procriar e dar sequência à geração. E qual que era a segunda função das mulheres no tempo de Jesus? Alimentar o marido? Não. Quem mais? A função da mulher naquele tempo era cuidar dos pais na velhice. Quando fala cuidar dos pais na velhice, quando a mulher casava, ela renunciava à própria família e os pais passavam a ser o sogro e a sogra. Então, quando o homem casava, ele comprava uma mulher para que ela cuidasse dele, né, alimentar o marido, os cuidados domésticos todos, e cuidar dos pais dele quando eles ficassem velhos. Então, mulher existia para isso. Ela não tinha poder de reivindicar, de contestar, de querer alguma coisa, de revolucionar, querer ter um cargo político, querer estudar. Isso não tinha. Ela não tinha vez. E se elas pisassem na bola com alguma coisa que eles interpretassem que fosse errada, havia previsto na lei também pena de morte para as mulheres. Um exemplo, quando havia traição, quando havia adultério, podia morrer apedrejada, porque isso fala no livro de Moisés, no Levítico. Tem um livro de Moisés que fala sobre isso. Se a mulher for pega, o homem e a mulher pegam em adultério, em flagrante adultério, pode apedrejar até a morte. Então a mulher não tinha vez. Se a mulher passava por isso naquela época ali, gente, imagina se Jesus colocasse em seu apostolado uma mulher, como que seria? A rejeição social seria grande. Essa mulher não seria ouvida. Essa mulher não teria capacidade de fazer a expansão do evangelho, não porque ela não tivesse condição para isso, mas é mais porque as pessoas não iam dar ouvido, credibilidade para ela, porque ela era mulher. Então, quando se fala em mulher no tempo de Jesus, temos que ter esse olhar realista da história daquela época. A situação era muito difícil. As mulheres, pela lei, pelos costumes, né? Não pela lei, não, pelos costumes, pelos hábitos, elas casavam pouco tempo depois da puberdade. Maria, quando teve Jesus, ela era adolescente. Ela tinha menos de 15 anos de idade, quando ela teve Jesus, né? Então elas casavam 12, 13 anos de idade. Quando Ana foi avó de Jesus, quando Jesus nasceu, ela foi avó com 30 anos de idade. Era avó já, porque casavam cedo. Os homens casavam mais tarde, geralmente até ali em torno dos 25 anos de idade. Veja que tem uma diferença grande de idade para casar do homem com a mulher. Então, os homens casavam com a moça novinha. E naquele tempo, falta de condição, de saúde, conhecimento, condições sanitárias, né? A mortalidade das pessoas era mais cedo. A expectativa de vida era mais cedo. Então ninguém sabia o que era colesterol. Alimento tal aumenta colesterol, pressão alta, né? Diabetes, câncer. O povo não sabia o que era isso. Câncer, sabia que tinha quando era câncer de manifestação externa, que dava um caroço, uma ferida. Sabia que tinha uma doença ali que era uma praga dos deuses, por exemplo. Mas ninguém sabia esses cuidados. Os cuidados, não existia antibiótico naquela época. Então o povo morria de infecção urinária, infecção de garganta, coisa que hoje não se mata mais. Naquele tempo morria disso, porque não tinha condição. Então a expectativa de vida era curta. Uma pessoa com 35, 40 anos de idade era um velhão. Quem tem 40 anos que se sentindo um jovenzinho, naquele tempo era um velhão, 40 anos de idade, e morria mais ou menos nessa época.
Por isso, as moças que casavam com um senhor de 25 anos de idade, daqui a poucos anos ele ia morrer. E ela ficava viúva. Era comum demais mulher viúva. E as viúvas faziam o quê? As mulheres do tempo de Jesus não tinha condição, não existia pensão regulamentada para as viúvas, não havia isso. Então, se o homem trabalhava, deixasse bens, ela vivia daquilo. Se não houvesse, que a maioria não tinha, que aquele povo era sacrificado demais economicamente, impostos altos, poucas perspectivas, poucos empregos, muitos viviam na informalidade, né? Então, as viúvas, elas iam fazer o quê? Fazer artesanato, tapete, para vender, trabalhar de empregada doméstica, que já tinha empregada doméstica naquele tempo, só que era altamente explorada, era uma exploração grande, mas ganhava pouco, ou então a alternativa da prostituição. Muitas iam prostituir para sobreviver, porque não havia emprego para a mulher. Não havia lugar. Então era difícil demais a situação das mulheres. E veio este ser iluminado, Jesus, nasceu Jesus. Uma coisa muito interessante na história do Evangelho, né, das muitas várias coisas interessantes que há na história do Evangelho, é que há dois elementos que acompanham todo o cortejo crístico. Toda a história do Evangelho mesmo, desde que começou a ser escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, né? Até o finalzinho do Evangelho, tem duas coisas que acompanham do começo ao fim, são a linha, né, axial da história do Evangelho ali. Quais são essas duas coisas? A primeira é um elemento comportamental e o segundo é um elemento personificado. O comportamental é a perseguição. Isso aí acompanha o Evangelho do começo ao fim. Foi a perseguição, a ideia e a pessoa de Jesus, né? Desde o começo dele, foi com perseguição. Teve até aquele episódio muito marcante da história da humanidade, não do Evangelho, da humanidade, que foi a matança dos inocentes, né? Que mandaram matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade para poder estar Jesus no meio daquilo ali. Perseguição a Jesus. E perseguição à vida dele inteira. Perseguição, vilipêndios, calúnias, tudo para poder achar contradições e acabar com aquela ideia nascente. Até o final, e a perseguição levou à pena de morte naquela crueldade máxima que foi a crucificação. Então a perseguição foi um dos elementos. O segundo elemento personificado foi o quê? Na história do Evangelho, foi a figura de uma mulher, que é Maria. Maria, ela acompanha toda a história do Evangelho, inclusive ele começa a ser escrito mostrando a genealogia de Jesus. Depois vem aquele bate-papo muito bonito de Maria com Isabel, conversando, né, sobre perspectivas, e os filhos dela. E Jesus no meio daquilo ali. Maria, Evangelho, mãe de Jesus, acompanha toda a saga crística e vai até o pé da cruz. Quando acontece a crucificação, ela acompanha a pena de morte. E depois que Jesus parte, Maria continua viva. A gente tem o privilégio, em doutrina espírita, de conhecer o pós de Maria, porque no Novo Testamento encerra a história de muita gente ali depois da morte de Jesus. Mas Maria seguiu viva, ficou velha, né? Como Jesus havia pedido para João cuidar dela, João cuidou, e ela foi cuidar de João. Assumiram-se como mãe e filho ali. Ela acompanhou João para a região da Grécia, né, que hoje pertence à Turquia, foi morar por fim em Éfeso, e Maria teve uma história importantíssima na consumação da intenção de Jesus depois que ele partiu. Por isso que ela recebeu o título de Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, muita gente acha que é porque Jesus falava Mãe Santíssima. Não era. Não era ele que falava isso. Mãe Santíssima foram os mendigos da região de Éfeso, que eram socorridos por Maria, que fazia caridade para eles, tão bondosa, que eles falavam, é a Mãe Santíssima, vamos na casa da Santíssima. E virou a Mãe Santíssima, porque ela continuou o trabalho de caridade, essa grande mulher que foi Maria. Então Maria é isso, uma das mulheres axiais
no esqueleto do Evangelho. Mas além de Maria, houve outras grandes mulheres, e Jesus, ele tinha um tropismo especial para as mulheres. Não que não houvesse para os homens também, mas as mulheres, elas conseguiam encontrar em Jesus uma alma de acolhimento tão grande, de compreensão tão grande. Jesus entendia os problemas femininos, as carências, as dificuldades de mulher. Jesus, sem naquele tempo se falar nisso, porque esses termos não existiam, mas Jesus entendia que era uma TPM. Ele entendia que é uma mulher com menopausa, enfrentando fogacho. Ele entendia o que é uma mulher com depressão, porque o marido dá trabalho. Ele entendia que é uma mulher com dificuldade de dormir com o homem, porque ela não tem desejo sexual e o homem quer sexo. Ele entendia tudo isso. Então ele sabia acolher as mulheres com um psiquismo, de uma psicologia tão importante, como diz Augusto Cury hoje, na modernidade. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E Jesus, ele teve um vínculo muito grande com as mulheres e passou grandes lições para as mulheres, e mais importante que isso, ele usou as mulheres como suportes para alavancar ideias, opiniões, estruturar conceitos e fazer a coisa acontecer. Ele usou as mulheres para isso. De forma muito inteligente, com uma maestria incomparável, ele fez isso, em muitos episódios. Então, há as mulheres do Evangelho que fizeram história no Evangelho, ficaram famosas, Maria de Madalena, Maria de Nazaré, algumas mulheres assim, mas tem outras também que não tiveram protagonismo histórico, mas uma presença muito marcante também na história do Evangelho. Joana de Cusa, Lívia. A gente, quando lê há 2000 anos, vê a história de Lívia, né? Aquela história de abnegação, de renúncia, de participação, Abigail e muitas mulheres mais na história do Evangelho. Dessas mulheres, Jesus, como eu falei, que ele usou muitas delas para poder edificar a sua obra, tem vários episódios lindíssimos da história. Um deles foi quando Jesus se apresentou pela primeira vez com uma figura crística, como Cristo. Foi para uma mulher que ele fez isso. Não foi para um homem que ele fez. E ele tinha acesso a homens importantes, a homens letrados, a doutores da lei. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele já bateu papo no templo com os doutores da lei. Então, ele não tinha carta branca de entrada, mas ele, se quisesse, ele poderia conversar com o doutor da lei para passar conceitos. Só que ele conviveu, ele priorizou as pessoas simples. E foi no episódio que ele, chegando de uma caminhada ali, não se fala de onde, mas aquele lugar de Jesus é um lugar íngreme, né? A região da Palestina é uma região desértica. Ele chegou com sede e achou um poço, uma cisterna ali. E tinha uma mulher perto do poço. Aquela mulher era uma samaritana. Os samaritanos eram relegados socialmente, eram rechaçados. As pessoas tinham preconceito demais com os samaritanos. Achavam que não podia conviver com os samaritanos, relacionar, nem conversar com os samaritanos. Discriminavam demais essas pessoas. E essa mulher era uma samaritana. Diziam que eles não tinham bom comportamento. Chega Jesus até ela, na beira da cisterna. Ela oferece um copo d'água para Jesus. Ele fala, estou com sede. Ela oferece água para Jesus. Ele começa a conversar com ela. Não fala no Novo Testamento. Aquelas coisas do Novo Testamento que mexem com a nossa curiosidade, né? Gente, por que esse povo não escreveu? O que foi esse negócio direitinho? Mas não tem lá. Mas o bate-papo dele com essa mulher deve ter sido uma coisa muito bonita. Porque essa mulher foi sentindo em Jesus um amparo que ela não conhecia até então. Ele foi conversando com ela com um carinho tão grande, com tanto entendimento da alma dela, e ele falou de coisas do passado dela, que só ela sabia. Coisas da mais alta intimidade. Inclusive fala que ele revelou pecados que ela tinha para ela. E ela viu então que aquele homem era diferente. E ela falou assim, judeu, começou assim, judeu, você quer água? Começou chamando de judeu. Depois foi aperfeiçoando, falou assim, homem. Depois falou assim, Senhor. E por fim falou, você é o Cristo.
com o desenrolar do diálogo, ela percebeu que era um homem diferenciado. E ela reconheceu nele a figura de Cristo. Ele deu a grande lição para ela: da água que me oferece. Eu sou, sim, a água que todos devem beber. Vai, mulher, espalha a todos que você encontrou Cristo. Espalha essa grande revelação. E quando precisava espalhar alguma coisa, mulher, não tem coisa melhor que isso, né? Jesus sabia muito bem disso, antes da gente aqui hoje. Não é eu que estou falando, foi Jesus que fez. Então, a mulher foi e divulgou o que havia encontrado, que Cristo estava entre eles, essa mulher samaritana. E assim foi. E muitos outros episódios da mulher presente. Com a mãe dele nem se fala, com Maria. Inclusive, Maria endossou o primeiro ato de milagre, que foi na boda de Caná. Jesus e Maria foram convidados para participar do casamento, e o convite de casamento era uma coisa de honra, né? Foram para o casamento na cidade de Caná. Chegou em Caná, no casamento, lá participando da cerimônia. A cerimônia durava muito tempo. De repente, o vinho acabou. O vinho acabar, talvez porque fizeram previsão precária, os donos da festa, ou talvez porque foi mais gente do que foi convidada, né? Aqueles famosos penetras que vão em festa de bicão sem ser convidados, naquele tempo também existia. O fato é que o vinho acabou. Isso era uma vergonha para os donos da casa. Aí Maria cutucou Jesus: Jesus, o vinho acabou. Jesus olhou para ela assim: mãe, ela falou, o vinho acabou. Tipo assim, dá um jeito, rapaz. Maria sabia que ele tinha condição de dar um jeito, de fazer alguma coisa. Ele falou: meu tempo não é chegado. Mulher, o que queres de mim? Meu tempo não é chegado. Quando fala mulher, hoje a gente falar isso, mulher, soa como pejorativo, nosso linguajar moderno. Naquele tempo era uma deferência. Lembrem que Jesus falava um idioma paupérrimo. Ele falava aramaico, que era uma língua pobre demais. Era uma língua com poucos recursos de linguagem, poucos recursos de comunicação, poucos recursos de expressão. Ele falava aramaico, então muitas palavras tinham significados múltiplos. Quando virava para uma pessoa, falava mulher, ele queria dizer senhora. Depois foi-se entender que do grego, que era uma língua de evolução, né, percebeu que chamar de mulher é chamar de senhora. Senhora, não é chegado o meu momento. Ela falou: é chegado sim. Quando a mãe fala isso para um filho, o filho sente reforço. Gente, tudo nessa vida que o seu pai ou sua mãe te respalda, você tem mais segurança para fazer. Isso sempre foi assim. Quando os pais reprovam uma intenção que você tem, um objetivo que você tem, para você, pode até dar certo, você pode até enfrentar, mas é muito mais difícil, porque a barreira que você se coloca é enorme. Quando os pais te dão a carta branca, vai meu filho, faz que vai dar certo, você se sente reforçado. Principalmente em algumas relações, como por exemplo mãe e filho. Quando a mãe faz isso para o filho, meu filho, vai, ela endossa um ato do filho, meu filho, você está pronto sim, pode fazer, que vai dar certo, eu estou aqui do seu lado. A mãe do lado fala, faça, esse homem é besta de desobedecer. Transformou a água em vinho, mandou encher as talhas de água, a água transformou em vinho. Ali estava o primeiro milagre social de Jesus, o primeiro milagre, assim, o primeiro milagre coletivo de Jesus. Acreditamos que antes disso, ele já deu demonstrações dessa potencialidade dentro de casa. Devia fazer alguma coisinha que Maria sabia que ele tinha condição. Então, alguma demonstração ele deve ter feito já para ela, né? De alguma coisinha dentro de casa, que ela não deu um vulto de microfonia para aquilo. Mas, na boda de Caná, ela estimulou o filho a fazer aquilo. Meu filho, chegou sua hora, não deixe esse povo passar vergonha. E aconteceu o milagre ali, endossado por quem? Por uma mulher, que foi a mãe de Jesus. Então essa mulher, ela amparou para acontecer um milagre, e esse milagre foi um agente transformador de consciências. As pessoas passaram a partir de então a ver Jesus como esse ser capaz, esse ser sobrenatural, que é capaz de transformar a água em vinho. Foi uma mulher que deu aquele impulso para aquilo ali de Jesus. E muitas coisas mais, até o momento final, que foi a morte,
Maria na cruz, aos pés da cruz, aquele monte de mulher que ele consolou, chorando ao pé da cruz, sofrendo as dores, porque a mulher assimila muito mais forte, por empatia, por esse mecanismo da empatia, a dor que as pessoas vivem. E depois da morte de Jesus, o grande episódio que foi testemunhado por Maria de Madalena, que era uma seguidora de Jesus. Era uma admiradora de Jesus, respeitadora da obra de Jesus. Depois que ele morreu, foi colocado numa sepultura. Naquele tempo não enterrava igual hoje. Abria um buraco numa pedra, colocava uma outra pedra como porta e punha o corpo lá dentro, né? Era como se fosse um templozinho de pedra. Puseram o corpo de Jesus, o corpo dele estava acabado quando ele morreu, né? Morreu magro, morreu assim com dor, flechada, perdeu muito sangue, estava aquele corpo ali desfigurado, aquele corpo ali sujo de sangue, que José de Arimateia fez a sepultura, colocou lá o corpo de Jesus. Aí Maria Madalena foi visitar o sepulcro. Como a gente vai em cemitério, visitar cemitério, né? Quem tem esse hábito? Ela foi ali para visitar, eles estavam muito sensibilizados, eles sofreram muito, os discípulos. Sofreram demais com a morte de Jesus. Ela foi visitar, então, o local onde estava sepultado, e ali, quando ela chegou, a porta estava aberta. Ela olhou para dentro do sepulcro, não havia ninguém, não tinha corpo mais. Ela desesperou. Sumiram com o corpo de Jesus. Mais uma violência foi praticada na sequência de grandes violências que houve, que perseguiram Jesus e acompanharam o cortejo de morte dele. Mais uma violência terrível, que era sumir o corpo. Aí, ela sofreu tanto com aquilo, Jesus chega para ela, ele aparece em espírito para ela: Madalena, eu estou aqui, eu vivo. Ela então foi a primeira pessoa da história que constatou que Jesus ressuscitou. Ela constatou que Jesus não estava morto, ao contrário do que pensavam, que ele vivia agora em espírito, de forma muito mais intensa e de forma permanente. Foi para uma mulher que ele revelou. Não foi para nenhum dos apóstolos, não foi para nenhum dos doutores da lei, não foi para nenhum daqueles homens mercadores simples, ignorantes da sociedade, não foi para aqueles algozes que apedrejaram, que cuspiram na cara dele, que soltaram a flecha, não foi para Pilatos. Ele escolheu uma mulher para aparecer, a primeira aparição dele. Madalena, ela regozijou, ela confortou com aquela novidade de ver Jesus vivo de forma eterna, também como uma boa mulher, divulgou, né? Jesus ressuscitou, partiu, e era importante demais que essa ideia alastrasse, e Jesus, enquanto ela estava em processo de divulgação daquela novidade, né, ele apareceu para os apóstolos. Os apóstolos estavam ali reunidos, chorando, de luto, sofrendo e, além do luto, preocupadíssimos, porque sabiam a carga que eles tinham nos ombros, que era sustentar o Evangelho e divulgar o Evangelho. Se Jesus, que é o grande líder, com esse poder de milagre que ele tinha, sofreu perseguição desse jeito, imagina a gente que não tem esse poder todo. Como que vai ser? Não vai ser mole. Estavam preocupados, tensos, angustiados com aquilo. Jesus aparece para eles, meus amigos. E Jesus adorava amigos, adorava ter amizade, valorizou os amigos até o fim. Quando se fala fim, até depois do fim, que foi depois da morte. Apareceu para os amigos dele: estou aqui, não tenham medo, e deu aquela última orientação, ele como ele próprio, Jesus ali presente, para eles fortificarem, e seguiu, e eles constataram que Jesus continuava vivo, ressuscitado, porque o corpo desapareceu. Então, vejam a importância das mulheres todas no Evangelho. Elas não tiveram protagonismo na Escritura. Não tem nada falando assim sobre elas com ênfase na história do Evangelho. Mas vejam o suporte tão grande que elas foram, porque em anonimato permitiram que a obra acontecesse. Se não fosse o psiquismo feminino, o comportamento feminino, a sensibilidade feminina, aquilo não ia acontecer.
E como conteúdo, o Evangelho tem muito de formação feminina. Muito. O Evangelho, como é que Jesus fez o Evangelho? Como é que foi a técnica de Jesus para o Evangelho? A técnica principal de Jesus, sabe qual foi? Foi sensibilizar pela emoção. Ele, em toda oportunidade, ele mexia nas emoções, mexia na sensibilidade. E na emoção, com a porta da emoção aberta, as pessoas encontravam razões lógicas que não conseguiam contestar. E aí a obra ficava semeada e frutificada. O que é a estratégia de mexer com a emoção, senão uma técnica feminina? Mulher faz isso muito bem. Mulher sabe muito bem aproximar da emoção de uma pessoa. É por isso que a gente tem uma tranquilidade, muitas vezes, de se abrir com a mulher, né? Procurar uma mãe. A mãe, ela é muito mais procurada do que um pai, geralmente, para um conflito do filho. Porque a mãe representa uma abertura afetiva maior do que o pai. Não estou dizendo que pai não tenha isso, e nem dizendo que toda mãe seja assim, mas é mais comum, né? Então Jesus usava essa estratégia feminina para fazer a implantação da sua obra, que era o Evangelho. Por isso as mulheres têm uma importância muito grande, por isso nosso respeito enorme às mulheres, temos um olhar de muito respeito por esse ser feminino. E na figura de Maria, né, que foi a grande mulher do Evangelho, como a gente falou agora há pouco, que acompanhou todo o cortejo do Evangelho, em sua estruturação até o seu final, Maria de Nazaré, há vários olhares sobre ela. E esses olhares, eles são particularizados de acordo com a religião. Então, os católicos, eles veem Maria um ser sublime, um ser divino, tudo por Jesus, nada sem Maria, mas às vezes não sabem interpretar o porquê disso. O significado da potência pessoal de Maria de Nazaré. Acha que Maria é nossa mãe. Não é. Ela é mãe de Jesus, que adota todo mundo como filho, né? Os protestantes, eles veem Maria de uma forma mais sintética. Maria não deixa de ser um cumprimento profético do Velho Testamento. Vem com uma mulher importante que teve Jesus, mas não reconhecem, em grande parte, porque eles acham que Maria... Os protestantes acham que você reconhecer o poder de Maria seria colocar ela como concorrente de Jesus. E nunca foi. Maria nunca usou esse recurso de concorrer com o filho dela. Pelo contrário, ela reconhecia o poder de Jesus como superior ao dela. Tanto é que ela pediu que ele transformasse a água em vinho, que sabia que ele tinha o poder. Ela reconhecia Jesus como um ser poderoso, né? E os espíritas têm essa visão bem realista de Maria, mas mostrando os porquês daquela reverência que devemos ter a essa grande mulher, que é a mulher que vai representar todas nesse mês das mulheres. É um mês importante, um mês que nos leva à reflexão da condição feminina no mundo. É uma condição que tem que ser muito burilada ainda, né? Até hoje, em nosso planeta, há lugares em que se apedrejam mulheres. Até hoje, em nosso planeta, há recursos extremos contra a mulher, que é a subjugação do forte contra o fraco. E isso foi muito bem explicado no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. Tem ali as questões do Livro dos Espíritos, mostrando que enquanto espíritos nós somos iguais, não há por que um ter mais, outro ter menos direito. A igualdade tem que existir. Mas estamos caminhando com dificuldade para isso, mas a passos muito mais fáceis do que foram no tempo de Jesus. Muito obrigado a vocês e que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos.